Começamos 2 minutos antes da hora, salvo erro, aqui pelo meu computador, pelo menos é 2 minutos antes da hora. Devemos assinalar, é um momento absolutamente extraordinário por via da situação que estamos a viver, e isso é mau, mas não deixa de ser um momento interessante, esta nova modalidade de realizar uma reunião de Câmara por videoconferência. Portanto, é também uma experiência nova. Esperemos que não tenhamos necessidade de fazer muitas mais, embora de facto a situação não se encontre ainda muito famosa. Dito isto, queria avançar com o que antes da ordem do dia. Não sei se tem algumas coisas. Eu tinha uma coisa preparada. Que foram dadas, não sei se há algumas questões que queiram apresentar. Tinha uma coisa preparada, primeiro para agradecer a resposta que nos deram aos financiamentos comunitários, mas não vou fazê-la, vou deixar para outra reunião, porque temos com certeza matéria para discutir hoje, portanto vou deixar estas questões para outro dia. Pronto, então outra questão que eu incluía aqui era também a informação que foi distribuída e que, digamos que é um resumo mais alargado, foi um documento que receberam, e um resumo mais alargado da ação que a Câmara Municipal tem desenvolvido no âmbito deste quadro de pandemia Covid-19 e que, enfim, entendemos avançar com esta informação, não só para partilhar com todo da Câmara, com todos os eleitos, mas também deste modo cronológico, digamos assim, temos a possibilidade também de perceber os termos em que a Câmara Municipal tem procurado ir dando as diferentes respostas em cada momento relativamente a esta situação. Voltaremos a este assunto depois, mais adiante, na ordem de trabalhos, no que diz respeito às respostas que temos aqui agendadas para discutir sobre medidas a tomar. Dito isto, se não houver mais nada, avançava para a ata, não sei se hoje não podemos assinar. Presidente, se me permite, primeiro eu estou com uma conexão à internet muito má, portanto tiro o sentido pelo conjunto da intervenção, mais do que propriamente por ouvir tudo, porque não ouço. Nós, relativamente à questão da informação que o Sr. Presidente fez o favor de nos facultar, tinha aqui um conjunto de questões avulso que gostaria de abordar, ou agora, ou em ponto prévio. Este ponto, tratando-se de uma informação à Câmara Municipal, eu decidi pôr aqui e creio que podemos abordar essa situação agora. Então, se me permite, são perguntas avulso que correspondem efetivamente a dúvidas e reflexões que nós temos feito. Relativamente aos doentes por hemodiálise, o Sr. Presidente tem alguma informação relativamente ao serviço, como é que está a ser prestado, se não está a haver problemas, da parte, sobretudo mais do que do transporte dos doentes, dos hospitais ou clínicas onde o tratamento é feito, ou se está tudo dentro da normalidade? Bom, nós as informações que temos sobre essa matéria são por via das reuniões que mantemos no âmbito da CIMBAL com o Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. E, portanto, ocorreram, salvo erro, depois da última reunião de Câmara, 2 reuniões, onde foram partilhadas várias informações sobre essa e outras matérias, mas aquilo que posso dizer é que, de um modo geral, em questões de natureza clínica, a administração do hospital, e estou a falar apenas dos administradores, naquilo que diz respeito ao diretor clínico, ele nunca esteve presente em nenhuma dessas reuniões, e a própria administração refugia-se muito numa informação muito reduzida e, portanto, muito básica. Portanto, nós não temos, de facto, informação substancial sobre essa situação. As informações que vamos tendo é que, de facto, porque são públicas, são aquelas informações de que houve
creio que 2 doentes infectados com problemas a esse nível, mas não temos mais do que isso, não temos mais nenhuma informação sobre essa matéria, sobre esse caso concreto. Eu também não disponho. Ouvi dizer é que o transporte, que normalmente era feito em grupos de 5, 6 pessoas, agora só pode ser por 2 pessoas. Portanto, cada vez que vai um carro a Beja, um carro, eu estou a falar concretamente de informações avulso, nomeadamente da Cruz Vermelha, só pode ir com 2 pessoas. Portanto, isto vai duplicar ou triplicar as necessidades de transporte. Mas não tenho informação concreta sobre a matéria e a pergunta era muito ingênua, achamos assim, no sentido de ficar a par, mas pelos vistos também o Presidente não tem muita... Não tenho informação sobre isso, em concreto. Pronto, relativamente aos lares, nós vimos a vossa publicação sobre a preparação de uma sala, nomeadamente no pavilhão da EB23, relativamente não se sabe muito bem destinado a quem. Eu louvo, como é óbvio, a preparação e a antecipação de qualquer cenário que possa existir futuramente, esperemos que não, mas parece-me que mais do que procurar uma sala e dotá-la do equipamento do mobiliário, que naquele caso concreto, sobretudo se for para idosos, me parece muito limitado, porque em cáteres com 40 centímetros de altura do chão, deitar um idoso e cáteres que têm 60 centímetros, parece-me que é capaz de se tornar uma situação complicada. Sobretudo porque não sabemos qual é o tempo necessário. Mas previamente a isso, a pergunta que lhe queria fazer é, anunciam que há uma articulação com a Segurança Social, se estabeleceram cenários, estamos a falar fundamentalmente de alguma hipótese de haver uma infecção generalizada nos lares do Conselho, penso eu, e se, estava eu a dizer, se estabeleceram alguns cenários, se verificaram cargas dentro desses cenários, cargas, e qual é o tipo de pessoas que iriam por aí, se são os infectados ou os não infectados. Eu, pronto, e ainda bem que não temos nenhum caso nos lares, também não temos testes. Uma das perguntas era saber se há alguma insistência da vossa parte relativamente, com muitos autarcas lá para cima, nós não estamos num caso prioritário, mas alguma insistência no sentido de generalizar, fazer testes na população utente e funcionários dos lares. Bom, posso começar por responder a essa primeira questão que coloca. Neste momento, a informação que temos prestada pela própria Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo é que não há disponibilidade para fazer testes a pessoas que não sejam suspeitas. E, portanto, a generalização dos testes está completamente posta de parte e excluída neste momento, e isso foi assumido junto de todos os autarcas na última reunião que tivemos com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Relativamente à definição do espaço, nós na informação que prestamos e que falámos anteriormente, damos essa indicação relativamente à reserva do espaço, nomeadamente do pavilhão. Identificamos que temos, para além do pavilhão, o Hotel Vila Verde, que tem 40 camas, e temos mais cerca de 40 camas no pavilhão da Escola António Francisco Colasso. A parte disso, também temos identificados pelo menos mais 2 espaços. Um é a sala de dança do Conservatório Geral de Castro Verde, Fábrica das Artes, e também o antigo, ali o espaço do antigo refeitório, portanto, e a antiga Câmara Municipal. Estes 4 espaços estão identificados e, digamos que poderão, esperemos que não, acolher pessoas, sendo que a prioridade são, de facto, em primeiro lugar,
o hotel, que reúne as condições ótimas, diria, para acolher pessoas, e depois o pavilhão de António Francisco Colasso. Sobre se essa identificação está feita para doentes infectados ou não infectados, em primeira instância será para doentes não infectados, sendo que essa é uma situação que necessariamente tem que ser, quando confrontados com o problema, resultará necessariamente da avaliação da própria saúde, né, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, da Delegada de Saúde e necessariamente da Segurança Social. Digamos que esse é um processo que carece, nessa altura, quando confrontados com ele, da articulação entre toda e também a Câmara Municipal, como é óbvio, temos aqui que nos articular a todos. Portanto, só perante a dimensão do problema é que do cenário é que podem definir o caminho que vamos tomar. Mas convém acentuar isto. O objetivo, nos casos que referi, é acolher pessoas não infectadas, partindo do pressuposto que se possa considerar a existência de um número superior de pessoas infectadas, e estamos a falar de lares de terceira idade, que é, neste momento, para nós, Câmara Municipal, a par da Solmincor, são de facto os focos maiores de preocupação que temos, mais os lares de idosos, atendendo à circunstância daquelas pessoas, são pessoas de grande vulnerabilidade e, portanto, bastante mais expostas, mas também a Solmincor por via do número de pessoas que ali trabalham e da dimensão que tem aquele espaço empresarial. Presidente, muito obrigado, mas já agora gostava também, relativamente, se for necessário irmos para uma solução destas, se já está pensado em termos de pessoal de recursos humanos para acompanharem, e sobretudo se estamos a falar de idosos, tanto a higiene como o fornecimento e dar a alimentação a esses idosos, nestes espaços, se já está pensado e delineado, porque todos nós conhecemos as carências que cada uma das instituições de per si está a enfrentar neste momento. Portanto, a haver a retirada de alguns utentes não infectados para poder isolar os outros. Nas estruturas residenciais, o pessoal que está ao dispor das instituições vai ficar nas instituições. Portanto, os idosos que virão para Castro, para um desses locais de acolhimento, terá que ser acompanhado por outro pessoal. Está alguma coisa pensada? Bom, em primeiro lugar, a nossa prioridade e também a nossa intenção é de acolhimento de pessoas do Concelho de Castro Verde. Sim. Não, mas eu estou a falar do Concelho de Castro. Estou a Pronto, falar... então entendi mal. Entendi que poderia haver a possibilidade de acolher pessoas de outros concelhos. Não. A questão era saber quais eram os recursos humanos que iriam acompanhar. Sim, eu percebi isso. Estamos a falar de idosos. Sobre essa questão dos recursos humanos, em primeira, por acaso hoje estou a responder numa reunião que fizemos de analisar essa situação. Eu mesmo disse na altura, a primeira resposta e a primeira articulação tem que ser feita pelas entidades de acolhimento e pela própria Segurança Social. Naturalmente que a Câmara Municipal estará disponível para prestar o apoio que for necessário dentro daquilo que são as suas competências e também as competências das pessoas que são funcionárias da Câmara Municipal. Portanto, nós não podemos ir inventar enfermeiros, nem pessoas com especialidade em geriatria, etc. Portanto, nesse sentido, a Câmara apoiará aquilo que for possível. Agora, em termos de pessoal, teremos sempre essa dificuldade, terão que ser as próprias instituições e a Segurança Social a fazer esse trabalho e essa articulação. Sim, eu estou inteiramente de acordo. Estou-lhe a pôr a questão a si, na medida em que está a liderar este processo como responsável da Proteção Civil e também da articulação com a Segurança Social. Disponibilizar, eu não estou a exigir de maneira nenhuma da Câmara
que vá fornecer os recursos humanos ou outra coisa parecida. Estou só a solicitar se o assunto foi abordado, se foi pensado e se está delineado de qualquer maneira. Acho que a resposta deve ser dada, por um lado, pelas autoridades de saúde e da segurança social. Pronto, as duas. Não sei se há mais alguma questão. Havia, se não se importa, já agora nesses locais de acolhimento não notei os bangalôs do parque de campismo, têm isso pensado para outra coisa ou eles estão ocupados neste momento? Não identificamos o parque de campismo para esse fim. De facto, não identificamos, mas não é uma questão que, se for necessário, poderemos equacionar. Posso? Sim. Já agora, sim. Boa noite. É só o espaço dos bangalôs está identificado, nomeadamente para a possibilidade de reforço de acolhimento para equipas de segurança e de emergência e de saúde. Ou seja, no âmbito da... Estão a ouvir? Mal, peço desculpa. No âmbito da última reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil foi colocado o cenário não só de um espaço de acolhimento não especificamente dirigido aos idosos institucionalizados, como é o caso do pavilhão da B23, foi nesse quadro que foi pensado, e depois, por outro lado, um espaço de acolhimento para equipas que fazem resposta de emergência de saúde, nomeadamente para acolhimento, para repousar, descanso, e portanto é nesse quadro que aparece aqui o espaço dos bangalôs do Parque Campismo. Obrigado, David. É uma identificação não formal, digamos assim, não está ainda em quadro de nenhum plano, mas está dentro dessa linha. Obrigado. Mas já É agora, uma reserva estratégica. Já agora, a talho de foice, o Parque Campismo foi encerrado relativamente a novas admissões, mas ainda existem lá autocaravanas. Houve gente que ficou retida ou como é que foi? O Parque Campismo foi encerrado relativamente a novas admissões e foram, digamos assim, convidadas a sair as pessoas que entraram naquela semana imediatamente antes de sair a portaria que deu a indicação para saírem essas pessoas. A Câmara Municipal decidiu que um conjunto de pessoas, creio que 7 famílias, 7 casais, que já se encontravam no Parque Campismo desde outubro, uns de outubro, outros de novembro, a Câmara assumiu a responsabilidade de os deixar permanecer no Parque Campismo. Portanto, estamos a falar de pessoas, 2 casais de França, um da Alemanha, um da Holanda. Os habituais. Gente de toda a Europa. Os habituais que costumam vir passar o inverno. Está bem, pronto. E também permitimos que um português de Montemor Novo, que também estava há um ano no Parque Campismo, também permanecesse. Pronto, isto era um esclarecimento. Agora, outra questão que não tem a ver com lares, tem a ver com a creche e jardim de infância do Lar Jacinto Faleiro. Perguntava, penso que conhecem as decisões da direção do lar relativamente à cobrança de mensalidades. Tem alguma opinião sobre esta matéria? Eu conheço por várias vias, como devem imaginar, por via da direção, uma vez que o presidente da direção é chefe de gabinete, que disse por um lado, mas também por via de conversa com vários pais que me abordaram e com quem falei e que me apresentaram a sua preocupação e desconforto e desacordo relativamente àquilo que foi, digamos que à opção que foi tomada pelo Lar Jacinto Faleiro. Como deve calcular, a Câmara Municipal não tem nem deve ter opinião, nem se imiscui naquilo que é a gestão de uma entidade como o Lar Jacinto Faleiro ou outra qualquer, respeitando totalmente a sua independência e autonomia. Seja como for, temos conhecimento de facto dessa situação, tal qual como também temos conhecimento da portaria, não sei se é portaria, se é lei,
que permite às instituições continuarem a fazer a cobrança de 50% do valor da mensalidade. Não é 50, a minha opinião pessoal, eu posso dar 75. Ou 75, sim. 50% foi onde o Lar Jacinto Faleiro chegou, ou seja, chegou aos 50%, menos 25% que a portaria permite, 25%. Mas estava a dizer, se quiser, a minha opinião também eu posso dar. A minha opinião é a que o Lar Jacinto Faleiro fez um bom caminho até certo ponto, poderia ter ido um bocadinho mais longe. Muito obrigado pela sua opinião pessoal, mas já agora, respeitando a autonomia do Lar Jacinto Faleiro, e compreendo perfeitamente que a Câmara não tem que se imiscuir nas decisões da direção, é bom não esquecermos que a Câmara está a subsidiar o Lar Jacinto Faleiro. E que o Lar Jacinto Faleiro também viu nesta legislação recente que todos os protocolos que tem com a Segurança Social relativamente a estas valências se vão manter durante estes 3 meses. Mas, portanto, já ouvi a sua opinião pessoal, coincido com a minha, acho que mesmo os 50% é manifestamente exagerado e não corresponde, penso eu, a uma necessidade, isto é a minha opinião pessoal, também não estou a falar em termos de representante de um partido político, não tem a necessidade financeira de estar a explorar, entre aspas, os pais das crianças desta maneira, não podendo fornecer o serviço, o que também compreendemos perfeitamente e aceitamos. Passado este assunto, relativamente à educação, e hoje saiu o decreto relativamente à educação à distância, qual é o panorama em Castro Verde relativamente à disponibilidade de equipamentos e o acesso à rede? Como veem pela amostra, eu que vivo num bairro novo, que me fui ligar à fibra, bem, estou com extremas dificuldades de ligação à internet. Mas pronto. Perceberam? Eu não sei se percebeu a minha pergunta. Só ouvimos até isso, mas pronto. Não sei se disse mais alguma coisa depois. Não, mas concretamente, não, as dificuldades da internet são patentes. Sim. Agora, o acesso à internet relativamente aos alunos abrangidos por esta forma do ensino à distância está garantido minimamente, e a disponibilidade de computadores também relativamente às crianças do Concelho de Castro. Era a pergunta, se já têm esses dados. Eu passaria depois a palavra ao vereador David, que tem começado na Faculdade de Educação, seja como for, em primeira instância, a nossa opinião é que a Câmara Municipal está inteiramente disponível para prestar o apoio que estiver ao seu alcance e que estiver dentro daquilo que são as suas competências. E, portanto, desse ponto de vista, está inteiramente disponível. Relativamente àquilo que é a ação do agrupamento e as competências que tem naturalmente se articular com o Ministério da Educação e, portanto, fazer as coisas de acordo com aquilo que foi determinado. Isto, independentemente do apoio que a Câmara está disponível para dar. Nesse sentido, podia passar uma palavra ao vereador David, não sei se ele tem alguma coisa. Sim, sim. Só acrescentar que ainda hoje tivemos a oportunidade de ter um contacto telefónico com a direção do agrupamento e neste momento está a ser ultimado o levantamento de necessidades relativamente a alunos, crianças e jovens que no quadro do agrupamento não tenham acesso, de facto, a comunicações, internet ou outros dispositivos que permitam o ensino à distância e, portanto, esse levantamento está a ser ultimado pelo agrupamento, esperamos receber essa informação amanhã e a partir daí, em conjunto, encontrar as melhores soluções para ultrapassar essa situação. Obrigado. O sentido da minha pergunta não era de maneira nenhuma pressionar a Câmara para, ultrapassando as suas competências, ir providenciar uma solução, era mais avaliar qual era, e pronto, ficamos à espera das informações do agrupamento de escolas relativamente a isso. Não estou de maneira nenhuma nem a reivindicar, nem a pressionar a Câmara Municipal relativamente à assunção de competências que não são suas.
apesar de não terem respondido atempadamente à transferência de competências, e isso poderia indicar qualquer coisa que a muito curto prazo vai cair mesmo em cima. Mas sim, nós vamos assumir as competências da educação no início do ano letivo próximo. Pronto, portanto ainda temos 3 meses para poder dizer ainda que dentro das nossas competências, daqui a 3 meses, neste caso concreto, as competências da Câmara serão, se os miúdos não tiverem computadores ou se não tiverem internet, é levar para lá a internet e comprar o computador. Mas pronto. Não. Isso é só daqui a 5 Isso é uma interpretação possível. Passemos ao último ponto. Comunidade cigana, que está muito na moda este ano. O Sr. Presidente, em tempos, a uma pergunta que nós fizemos, disse que não havia variação do número de pessoas desta comunidade que estavam em casa. Nós duvidamos, continuo a dizer-lhe que neste momento basta andar aí um pouco nas ruas, e eu ando muito pouco, mas há uma série de caras novas. Mas não era só isso, era se há algumas ações de sensibilização. Nós sabemos quais são os problemas relativamente à mentalidade e à maneira de viver desta comunidade, relativamente à necessidade e à obrigação de cumprir algumas das normas da contingência, nomeadamente não andar a passear e, sobretudo, não andar a passear em grupos de 5, 10 e os moços todos atrás, não ir fazer compras com a tropa toda junta. Tem havido alguma sensibilização da Câmara ou de alguém, nomeadamente das forças de segurança, relativamente à comunidade que existe? E depois 2 perguntas, curiosidade minha: o que é que se passou em São Marcos da Taboeira e o que é que se passou em Entradas, que até levou que a sirene tocasse às 2h30 da manhã? Bom, então, por partes. Relativamente à comunidade cigana, nós temos procurado fazer uma articulação muito apertada com todas as entidades que integram a Comissão Municipal de Proteção Civil, e uma dessas entidades é, como sabe, a GNR. E, nesse sentido, temos procurado fazer essa articulação também por causa da comunidade cigana, e exatamente por ser uma comunidade menos informada, mais exposta e com menos cuidados, porventura por ter menos informação. De um modo geral, aquilo que diz é verdade, ou seja, há um descuido e há um comportamento que não está de acordo com os padrões que estão determinados neste momento. Creio que isso acontece mais nos momentos do que noutros, mas digamos que das conversas que temos tido aqui com a comunidade, muitos deles têm a noção e a consciência da dimensão e da gravidade do problema. Eu creio que isso se acentuou muito também por via dos últimos dias, com o que aconteceu em Moura e com, enfim, a chegada dessa informação que rapidamente se alastrou e que chegou ali à comunidade. Como sabe, se calhar bastante melhor do que eu, é muito difícil, muitas vezes, chegar àquelas cabeças no sentido de passar determinadas mensagens. E, portanto, neste caso, isso também tem acontecido. Seja como for, nós temos procurado passar essa mensagem, e temos planeado mais ações no sentido de nos sensibilizar nesse sentido. Tendo nós a noção que se trata de um quadro difícil. Esta comunidade tem a dimensão que tem, não é uma comunidade comparável à de Moura, muito menos à de Beja, por exemplo, que são comunidades muito grandes e com muita gente. Aqui a nossa é mais reduzida, mas seja como for, tem algum significado e alguma expressão, e carece de muita atenção exatamente por via disso. Sobre as outras 2 questões que coloca, São Marcos da Taboeira, o que tem havido é uma significativa, chamemos-lhe assim, transumância de comunidades que vêm de todos os sítios, e uns passam por aqui e abalam para outros lados, outros ficam alguns dias e depois abalam, outros vão permanecendo,
e de facto isso é uma situação que está a acontecer um pouco em todo o distrito, porque numa destas reuniões que tivemos, que foi ontem à tarde, ouvi o Presidente da Câmara de Cuba, onde neste momento estão o município digamos, está toda a gente confrontada com uma das situações, se calhar, mais preocupantes, exatamente para Cuba, não Cuba exatamente, creio que para Vila Alva, se terem deslocado numerosos cidadãos da etnia cigana e, portanto, aquilo não está a correr muito bem. E as câmaras, nós no nosso caso, e já lá vou à questão também de entradas, nós no nosso caso, por via da articulação que temos tido com a GNR, com mais ou menos dificuldade, mais 2, menos 2 dias, a coisa tem-se composto. Sobretudo temos procurado pressionar, que é esse o termo certo, para evitar a permanência no Conselho de alguns desses cidadãos que reconhecidamente podem ser mais, enfim, problemáticos do que outros. E uma dessas situações foi identificada e foi com algum esforço resolvida, pelo menos há 2 dias tive a informação que a situação estava resolvida. Naquilo que coloca, no caso de São Marcos, toda a situação se enquadra muito nisto, ou seja, de gente que vem de outros sítios, que se instala ali, depois nos abala, outros ficam, depois chegam outros, e tem havido um bocado essa movimentação. No caso de entradas, o que aconteceu, de facto eu estive no local no outro dia de manhã, foi na madrugada de sábado, creio, ou sábado ou domingo, e o que aconteceu foi que uma carrinha, daquelas carrinhas típicas da comunidade cigana, incendiou-se. E, portanto, com o curto-circuito incendiou-se e aquilo ardeu completamente. A carrinha ardeu completamente e depois os 4 pneus rebentaram. Entretanto, chamaram os bombeiros acionaram a GNR e, portanto, este é o quadro, é a informação que eu tenho. O que aconteceu foi isso, não houve. Realmente, eu, quando saí de casa, no outro dia de manhã, perguntaram-me logo se tinha havido tiroteio, mas de facto a informação que eu tenho foi que não houve tiroteio nenhum, foram estas situações. Acho que os tiros foram em São Marcos. Diga, não percebi. Os tiros foram em São Marcos. Em São Marcos, sim, mas isso foi uns dias antes. Sim. Sobre esta matéria, disse muito obrigado pelos esclarecimentos. Penso que, apesar de não desejar de maneira nenhuma que a situação se altere muito, penso que ainda temos muito trabalho a fazer, nomeadamente para prevenir males maiores para os nossos lares. E por isso faço votos que a Câmara e o Sr. Presidente consigam continuar a desenvolver o melhor trabalho possível. Muito obrigado. Sim, senhor, muito obrigado. Não havendo então, agora sim mais nada antes da ordem do dia, avançávamos para a ata, não sei, tiveram a oportunidade de receber. Estamos de acordo. O António João está aí. Não, já tenho som. Eu tenho estado com o som cortado. O António já está aí do seu lado direito. De acordo. Pronto. Então vá, diz que votamos a favor. Já. Pronto, então está a consideração aprovada. Vamos aqui articular o seguinte. O Fernando depois terá que levar a ata para ser assinada. Ou então, presumo-se que a próxima reunião continuará a ser neste modelo, até porque é já na próxima semana. Se calhar levamos a ata e os vereadores assinam para que fique logo. Há de minuto. Está bem. Exatamente, então, o Fernando estava a dizer a ata e a minuta da reunião de hoje. Pronto, dito isto, só que estou a terminar de assinar. Então, avançávamos para informações expedientes. Temos um membro do parlamentar do PCP
sobre as medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus. Temos um outro e-mail também do grupo parlamentar do PCP, que nos envia propostas de alteração do PPL e são duas propostas que foram junto à documentação, também neste quadro da pandemia que temos. Depois, administração e finanças. O mapa centralizador de receita e despesa a 31 de março de 2020, total de disponibilidades nessa data, 705 mil euros. Presidente, dispensamos. Sim, sim. Dispensamos. Estamos de acordo. Dispensam esta informação. Pronto, então, Temos buscar o papel. Avançamos então. Era uma informação. Peço desculpa só de arrumar aqui. Avançamos então para o orçamento participativo e para a proposta de desenvolvimento deste projeto em 2021. O que trazemos são as normas de funcionamento do orçamento participativo, que têm algumas alterações. Digamos que a sua estrutura, grosso modo, apresenta, é a mesma estrutura do ano passado, contudo entendeu-se avançar com algumas correções e alterações. Chamava a atenção aqui para algumas e também para alguns aspectos que, por serem relevantes, me parece importante partilhar aqui convosco. Uma é que mantemos o valor a afetar ao orçamento participativo, que será de 40 mil euros, sendo que este valor é com IVA incluído, portanto estamos a falar da totalidade. Um outro ponto que importa aqui no artigo 9 e que tem a ver com a participação, sublinhar que o período reservado à participação dos munícipes decorre entre 15 de maio e 30 de junho. Nós tínhamos a ideia até de levar esta proposta na reunião anterior e tínhamos a intenção de começar no dia 1 de maio. Adiámos estes 15 dias exatamente por via da situação que estamos a viver. Depois, no ponto 6, no modelo de orçamento participativo apresentado, é permitida a participação em nome individual e de entidades coletivas de caráter público. Este é um dos aspectos que eu diria mais relevantes na alteração que estas normas têm. Isto porque talvez estejam recordados que ano passado só era permitida a participação de cidadãos a título individual e, portanto, entidades não podiam fazer. E nós detectámos ao longo do processo e também depois da análise que fizemos relativamente aos termos em que decorreu o orçamento de 2020, que seria importante incluir também as entidades coletivas, porque concorreram ou foram apresentadas propostas em nome individual para várias entidades coletivas. Estou a lembrar, por exemplo, uma que era para o Castrense, outra que era para a Sociedade Recreativa Entredense e, portanto, parece-nos de todo adequado permitir que sejam as próprias entidades a apresentar as suas próprias propostas. Depois, um outro aspecto é, no artigo 10º, apreciação técnica das propostas, todas as propostas que carecerem, todas as propostas que carecerem de pareceres prévios de entidades externas não serão aceitas, exatamente por não serem execuíveis do ponto de vista temporal, porque tendo de solicitar pareceres externos, isso poderia comprometer a boa execução do próprio orçamento, por não controlarmos, digamos, o período de emissão desses pareceres. No ponto 5, a Comissão Técnica de Análise avalia as propostas entre 1 de julho e 15 de agosto. O ano passado foi até 31 de agosto, antecipados 15 dias. Depois, um outro aspecto dos proponentes, aqui, peço desculpa, ainda no mesmo artigo 10º, ponto 9,
Os proponentes cujas propostas integrem a lista final de votação serão notificados por carta registada de um aviso de recepção nos termos do Código de Procedimento Administrativo. Isto é exatamente também para a Câmara se salvaguardar relativamente a esta questão. Não é que tenha havido, ou seja, que a experiência nos diga que devemos fazer assim, mas sentimos que é mais seguro, digamos, que para quem participa e para quem promove, que se desenvolve este processo nestes termos. Depois, quanto à votação, às votações, no artigo 11º, no ponto 5, os locais escolhidos para votação presencial serão anunciados publicamente até 15 de setembro, é uma data, portanto é uma data mais cedo do que o ano passado. No ponto 6, frente à campanha eleitoral, também altera as datas, ou seja, um pouco mais cedo. E no ponto 7, no caso de empate, terá prioridade a proposta apresentada em primeiro lugar, do ponto de vista do registro do site, portanto, onde é apresentada a proposta, a candidatura neste caso. Finalmente, ainda mais duas questões. No artigo 12º, o funcionamento e participação, no ponto 7, todas as assembleias participativas destinadas à apresentação de propostas e votação serão registadas em ata, que é uma situação que o ano passado não ocorreu, que entendemos ser pertinente. Depois, no artigo 15º, apresentação de propostas, o ponto 9 diz que nos casos em que se verifique a existência de duas ou mais propostas idênticas, o ano passado isso aconteceu, as mesmas serão fundidas numa proposta única, sendo a sua autoria atribuída ao proponente das mesmas, aos dois proponentes. Portanto, se alguém propuser melhorias nos balneários de entradas, por exemplo, e houver duas propostas semelhantes, juntam-se as duas propostas, a autoria será do Manel e do António, se forem os dois proponentes. Depois, relativamente às propostas a apresentar no artigo 16º, nas áreas temáticas acrescentamos segurança e proteção civil, todas as outras se mantêm, portanto, estas são, digamos que, as alterações que decidimos acrescentar no Orçamento Participativo de 2021. Já agora, só para conhecerem, não sei se tinham a oportunidade de ver bem, também trazemos aqui a imagem que este ano é nova e que é esta que está aqui. Não sei se vêem bem, creio que sim. Não, está a ver Mais bem? atrás, mais para cima. É quantos para trás? Para cima. Mais atrás, atrás. Assim, Atrás. Sim, já está. E agora só vejo o António João. Este é. Pronto. Não sei. Dito isto, não sei se tem alguma questão ou não que queiram deixar sobre este tema. Não só o sentido de voto. Já temos um. Portanto, nós vamos abster-nos relativamente a esta proposta, independentemente de, como é do conhecimento público, não concordarmos com a opção do orçamento participativo. Mas a nossa abstenção tem a ver, fundamentalmente, como já referimos no ano passado, com a apresentação de umas normas de funcionamento, quando isto cada vez mais configura um regulamento municipal que não está a seguir os procedimentos normais. Portanto, sem entrar em pormenores, nós vamos continuar a abster-nos. Exatamente. Muito bem. Então, considera-se aprovado com Duas abstenções. votos a favor, duas abstenções. Avançamos então para o terceiro ponto nesta ordem de trabalhos da Divisão de Administração e Finanças, que é a aquisição de parcelas de terreno necessárias às obras de alargamento, drenagem e pavimentação da Estrada Municipal 508 e do Caminho Municipal. Pronto, também para poupar tempo, a nossa posição é idêntica, faz de conta que apagamos o computador, não participamos na votação e a justificação é a mesma da última vez que um assunto similar veio à apreciação da Câmara.
Exato. Não sei se me ouviram. Se quiserem, podemos ler. Exatamente. Podemos ler a posição se quiserem. Não há necessidade. É preciso. Não. Pronto, tudo bem. Presumo que é a posição que farão inscrever em ata, certo? Exato. Igual a Então, mas também mais um minuto pode ser lida, não é? Sim, mas é a mesma posição que temos É. assumido sempre. É. Não participamos na votação, porque sempre entendemos, primeiro, porque sempre entendemos que as obras de requalificação não necessitavam de ocupar terrenos fora da área de serventia das vias em causa. Segundo, consideramos que a proposta apresentada não se conforma com o disposto na Lei número 168/99 de 18 de setembro, nomeadamente do seu artigo 4º, do número 4º do seu artigo 10º e do número 2 do artigo 11º. E já agora a lei é de 99. Lei é de 99. Avançamos então agora sim para apoios às famílias, às instituições sociais e às empresas no âmbito do Covid-19. Tiveram a oportunidade de receber hoje de manhã a proposta. Peço desculpa por termos dizer que só hoje de manhã, mas tivemos a ultimar e a ver um conjunto de coisas e de facto só ontem é que ficou pronta. Portanto, é um conjunto de medidas que neste momento nos parecem necessárias para apoiar as famílias, para apoiar, neste caso, as instituições de solidariedade social, mas também as empresas e os empresários em nome individual aqui do nosso Conselho. Eu passava só a ler, portanto, estamos a falar de 11 propostas que estão encadeadas e que também se enquadram naquilo que é a ação que a Câmara pretende desenvolver neste sentido. Assim, definimos Presidente, se me permite, um apoio social dirigido às famílias, às instituições sociais, às empresas. Presidente, Sim? se me permite, para facilitar, chamemos-lhe assim, portanto, o Presidente tem uma proposta, nós temos uma outra proposta, alguns pontos tocam-se, noutros divergem, noutros têm umas coisas que não estão na outra proposta. Eu iria propor uma aprovação, portanto, os dois documentos vão à votação, uma aprovação genérica e ser comentários sobre cada um dos pontos. Os nossos não estão numerados, mas também é um conjunto vasto de pontos. Portanto, a proposta que eu estava a fazer seria votações genéricas, que depois não era uma votação na especialidade de cada um ponto a ponto, mas uma apreciação global sobre, e iríamos começar pela sua proposta. Não sei Não, se... nós vamos seguir este método, ou seja, nós agendamos na ordem de trabalho primeiro esta proposta e depois a vossa proposta. Mas só, então não aceitam... Independentemente da discussão que possamos ter à luz daquilo que aqui for apresentado, ou seja, da proposta da Câmara e da proposta dos senhores vereadores, independentemente dessa discussão, da convergência, como muito bem se salientou em muitos, na significativa maioria dos pontos, portanto, mas eu creio que é melhor método separarmos as duas propostas, exatamente por estarem identificadas de formas diferentes e com métodos diferentes. Nesse sentido, só uma questão. Qual é... Então como é que vai ser? Vai ser votado ponto a ponto? A proposta dizia só, digamos que o princípio e o valor financeiro associado e uma breve nota explicativa porque é que fizemos a proposta nesse sentido. E depois... Como é que vai ser? Se não tiver o vereador António João para a apresentação da proposta da CDU. Mas a proposta vai ser votada na generalidade ou ponto por ponto? A questão é essa. A proposta vai ser votada na generalidade, a da Câmara Municipal primeiro, depois a proposta apresentada pelos vereadores. Pronto.
Está bem. Sendo que são as duas votadas na generalidade primeiro Na generalidade, sim. tudo ponto a ponto. Ok. Votamos na generalidade como sempre fizemos relativamente a todas as questões. Pronto, tudo bem. Pronto, então o ponto 1 da proposta da Câmara Municipal foi um fundo de apoio social para famílias e instituições sociais, empresas e para a aquisição de bens, serviços e equipamentos de 150 mil euros. No ponto 2, propõe-se o pagamento nos meses de abril, maio e junho de uma comparticipação de 100%, independentemente do escalão A ou B, no cartão social, estimando nós que este é um valor de ordem, como sabem, é um valor que varia de acordo com aquilo que os detentores, os titulares do cartão social apresentam e, portanto, são valores variáveis. Nesse sentido, nós estimamos em 7.500 euros, ou seja, 2.500 euros por mês. No ponto 3, propõe-se a isenção total nos meses de abril, maio e junho do pagamento de rendas de habitações sociais, estimando-se esse valor também em 7.500 euros nos 3 meses. No ponto 4, propõe-se a isenção total também nos meses de abril, maio e junho do pagamento de água, da fatura de água, de água, saneamento e resíduos urbanos às IPSS, às 4 IPSS do Conselho, Lar Jacinto Faleiro, Fundação Joaquim Franco, Lar Freitas das Entradas e Associação Seara do Rio, e também há os bombeiros voluntários de Castro Verde e a manutenção da Cruz Vermelha, num valor estimado, também aqui a estimativa, em 6.000 euros. No ponto 5, propomos a aplicação de um subsídio extraordinário de 4.000 euros a cada uma das IPSS do Conselho, um valor total de 16.000 euros. No ponto 6, propõe-se a atribuição de um subsídio extraordinário aos bombeiros de 4.000 euros e à delegação da Cruz Vermelha de 1.500 euros, no total de 5.500 euros. No ponto 7, propõe-se o pagamento imediato ao Lar Jacinto Faleiro e à Fundação Joaquim António Franco de um total de 26.440 euros. Como se sabem, estes valores são pagos em duas prestações, no primeiro e no segundo semestres do ano. Já agora, no caso do Lar Jacinto Faleiro, são 12.768 euros as duas prestações. No caso de Casel, da Fundação, são 13.672 nos 2 semestres. Depois, no ponto 8, isentar totalmente em abril, maio e junho os pagamentos de rendas de todos os estabelecimentos comerciais, oficinas de artesanato, bancas no mercado municipal e empresas sediadas no INE Castro. Estima-se cerca de 14.000 euros para esta medida. No número 9, isentar totalmente também, neste caso, de abril a dezembro deste ano, o pagamento de água, saneamento e resíduos para todas as empresas e empresários em nome individual que têm contrato feito nesses termos, num total estimado de 27.000 euros. Nós aqui, queria acrescentar esta nota, se isentássemos nestes 3 meses, a maioria desses estabelecimentos estão encerrados nestes 3 meses e, portanto, o consumo de água é bastante residual e digamos que não seria uma medida com efeito significativo em termos económicos. Por outro lado, entendemos alargar até ao fim do ano para que este apoio possa ter mais expressão, por um lado, e também porque estas entidades, como sabem, a Câmara não tem outra forma, para além de as apoiar do ponto de vista logístico, de divulgação, de como temos feito, enfim, não há outra forma da Câmara diretamente apoiar estas entidades. Portanto, a isenção nas faturas de água é uma das formas que encontramos para o poder fazer. Depois, no ponto 10, a nossa intenção é pagar a pronto pagamento, após serviço prestado e contra a entrega da fatura, todas as faturas, naturalmente,
de entidades fornecedoras da Câmara Municipal do Concelho de Castro Verde e, no ponto 11, sublinhar que, no fundo, isto enquadra-se naquilo que é a ação municipal em termos gerais, mas é uma ação que, via da dinâmica económica que cria, nos parece ser fundamental para contribuir para a restituição da dinâmica económica que vínhamos a ter e que necessitamos de novo de retomar. E, portanto, identificamos aqui um conjunto de algumas obras que estão em curso. Uma delas está praticamente terminada, que é o centro de Viola Campaniça. As outras decorrem na estrada de Santa Bárbara, na Rua Moraes Sarmento e no pavilhão municipal. A nossa intenção é avançar nos próximos meses com a zona de atividades económicas, o Parque Empresarial de Castro Verde, a primeira fase de requalificação da escola secundária e depois com, nomeadamente, a qualificação urbana no eixo do Largo Vítor Prazeres da Rua António Francisco Colasso e ainda a ampliação do cemitério de Castro Verde, a requalificação do Centro Coordenador de Transportes e ainda a construção da nova Casa Mortuária de Entradas. Este documento sublinha ainda as medidas que todos já conhecemos e por isso escuso de referenciá-las de novo, que já foram aprovadas quer em Câmara, quer em Assembleia Municipal e que já estão a ser executadas. Dito isto, esta é a proposta que o Executivo apresenta. Não sei se querem fazer alguma questão, se querem... Quero fazer várias questões, não se importa. Portanto, pelo que eu percebi, apesar de interpretado, vamos neste momento votar a vossa proposta e anuncio desde já que nós vamos, na generalidade, votar favoravelmente a esta proposta. Mas temos algumas reservas pelo meio que não impedem essa aprovação, mas que me permitem exprimi-las. Estão-me a ouvir? Sim, pode dizer, está a ouvir. Que fiquem registadas em ata. Ponto 1. Nós ficamos com algumas dúvidas e, como sabem, esta proposta, fora a linguagem, também aparece na nossa Fundo de Apoio Social, não conheço em termos legais. E ainda conheço menos, ou pelo menos tenho muitas dúvidas, quando se diz que este Fundo de Apoio Social é dirigido às famílias, às instituições e às empresas. Isto, por um lado, já é complicado, mas, para além disso, dizem também que este fundo serve para adquirir, e presumo que é pela Câmara Municipal, de todos os bens, e estou a ler, todos os bens, serviços e equipamentos necessários nesta situação de emergência. Eu não percebo muito bem o que é que querem muito concretamente. Será possível explicarem, se tiveram a oportunidade de ver a nossa proposta? O que propomos é o abrigo do que está consignado na Lei 75 de 2013, a constituição de um Fundo Social de Emergência, destinado fundamentalmente às famílias que manifestam situações de comprovada carência. E o que veio facilitar é que isto necessita normalmente de um regulamento municipal. Na situação presente, a Lei 6 de 2020, que foi publicada no dia 10 da semana passada, permite que fique da responsabilidade do Sr. Presidente da Câmara o acionamento deste fundo, independentemente de não haver regulamento municipal, e a única obrigação que tem é que qualquer ato ao abrigo do Fundo Social de Emergência tem que ser comunicado aos restantes vereadores, membros do órgão executivo e à Presidente do órgão deliberativo no prazo de 48 horas. O que propõe aqui, penso que é um híbrido que não se percebe muito bem. O Presidente pode-me explicar o que é que pretendem exatamente? O que estamos a falar é de um Fundo Social de Emergência. E, portanto, é nesse sentido que estamos a falar. A identificação ali pode não ser em rigor mesmo, mas é disso que estamos a falar. Então não é dirigido nem às empresas, nem para a Câmara comprar bens. Desculpe? Não é?
se estamos a falar, se é apenas um lapso da terminologia, se estamos a falar de um fundo social de emergência, conforme previsto na Lei 75/2013. Certo. Isso é dirigido a indivíduos ou a famílias, Também, completamente sim. diferenciadas. Aliás, se fizer, digamos, o valor que está inscrito no ponto 1 não corresponde à soma do valor de todas as propostas que são apresentadas. Não, mas E nós temos identificados 150 mil euros, certo? sim, mas não é a questão dos 150 mil euros. O que está aqui é antes, vou ler a proposta, definir um fundo de apoio social, que agora percebi que é um fundo social de emergência, dirigido às famílias, às instituições sociais, às empresas e, portanto, essas três juntas já me parece complicado e fora do âmbito do que está definido como Fundo Social de Emergência. Mas quando, para além disso, dizemos que este fundo é para a aquisição de todos os bens e serviços e equipamentos necessários nesta situação de emergência, parece-me claramente fora do âmbito de um Fundo Social de Emergência. Não sei se está a perceber o que eu estou... Estou a perceber, perfeitamente, estou a perceber. Não é a questão do montante. É que o montante seja este, e nós na nossa proposta, inclusive, não pusemos montante. Dissemos que seria um montante a estipular. Mas é uma coisa destinada às famílias ou aos indivíduos de manifesta carência comprovada. Não tem a ver com empresas. Isso é outra coisa. Não tem a ver com instituições do terceiro setor. Isso é outra coisa. E tem muito menos a ver com as aquisições que a Câmara Municipal tem que fazer, ou terá que fazer, ou já fez, por causa desta situação em que estamos a atravessar. São coisas completamente distintas. Portanto, era um esclarecimento que eu estava a pedir, era este. Mas vamos lá ver, na proposta, nos termos em que ela é apresentada, surgiu-se exatamente o termo Fundo Social de Emergência, exatamente para nos dar arco, digamos assim, para poder ter todas as outras intervenções enquadradas nesta mesma proposta. Nós seguimos um pouco aquilo que está a ser adotado pela generalidade das autarquias locais. Embora haja enfim, opções muito distintas e muito diversas, diria, de município para município. Houve municípios que avançaram desde logo, muito antes de publicar a legislação, com a criação do Fundo Social de Emergência. Houve outros que não. Estou a lembrar, por exemplo, de Almeida, que houve vez, chama-lhe uma coisa diferente, que não me lembro agora o quê, e há outros municípios que também não o fizeram. Nós, exatamente para permitir ter aqui cobertura para diferentes áreas, decidimos fazê-lo nos termos em que ele está aqui apresentado. Presidente, as nossas dúvidas mantêm-se. Não sei se ouvi bem. Mais ou menos. Percebi o sentido. As nossas dúvidas mantêm-se. Nós somos favoráveis à criação de um fundo social de emergência. Como tiveram a oportunidade de ver, é o nosso primeiro ponto da nossa proposta. Só não está fixado o valor, porque entendíamos que deveríamos aferir em função do cardápio, chamemos assim, das necessidades a ocorrer. As despesas que a Câmara vai ter que incorrer relativamente à aquisição disto, daquilo ou daquilo outro, tanto a aquisição de bens como a aquisição de serviços, não tem nada a ver com o Fundo Social de Emergência. Eventualmente será necessário reforçar as verbas inscritas em orçamento, mas elas sairão dessas verbas. Sim. Para efeito. Desculpe lá só, já agora, não quero quebrar o raciocínio, mas só esclarecer o seguinte. Do modo geral, estas medidas, no plano social, digamos assim, nós adivinhamos que se possam vir a colocar situações que nos obriguem a seguir esse caminho. Neste momento nós não temos essas situações, apesar do trabalho intenso que se tem feito pelo Gabinete de Ação Social junto das famílias, nomeadamente aquelas
que apresentam maior vulnerabilidade social, a verdade é que não temos identificado as situações problemáticas. E, portanto, a criação deste fundo trata-se, o objetivo é dar estas respostas conforme elas estão ali apresentadas e estipuladas. Nós não excluímos a possibilidade de acionar, nos termos em que está a referir, o Fundo Social de Emergência, tal qual como consagra a 75 de 2013, que foi referida há pouco. E, portanto, não escolhemos fazê-lo também, tal qual como nós escolhemos fazer outras coisas, à luz da evolução de todo este processo e das consequências que ele possa vir a provocar em termos sociais. Neste momento é muito difícil avançar com uma avaliação com o rigor possível, digamos assim. Daí podemos enverdar por esta via. Mas quero sublinhar, já o disse, que não excluímos o acionamento dessa medida do Fundo Social de Emergência. Pronto. Digamos que a apresentação que aqui está feita utiliza estes termos, mas não recorre ao que está estipulado na lei, nem sequer a alega conforme são na proposta que é apresentada. Peço desculpa. Pronto, isto eram os nossos comentários relativamente a esta matéria, que terei oportunidade, eles estão escritos, terei oportunidade de amanhã remeter por mail. Mando-lhe diretamente para si, Presidente, ou mando para o Fernando? São os comentários. Fernando, sim. Está bem. Relativamente ao ponto 2, claramente estamos de acordo. Vou só aqui buscar água. Sim, senhora. Olha, eu por acaso também me esqueci de trazer a garrafa. Fernando, devias ter trazido uma garrafa aqui para casa. Depois. Nem inventaram essa. Vou dar água por via. Pela fibra. É isso. Posso continuar? por favor. Posso continuar? Sim, sim. Pronto. Relativamente, portanto, estava eu a dizer ao ponto 2, estamos de acordo. Relativamente ao ponto 3, manifestamos algumas reservas. Preferíamos que esta isenção estivesse mais restrita aos agregados familiares com manifesta carência decorrente desta situação do que uma isenção generalizada. Porque isto vai criar situações discriminatórias e injustas relativamente aos arrendatários que estão na Câmara, mas sobretudo relativamente ao conjunto dos municípios que utilizam o mercado de arrendamento, que não têm senhorios tão bonzinhos como a Câmara. É só. Bom, mas isso nesse ponto, desculpe que lhe diga, também já se aplica quando analisamos a generalidade do valor das rendas. Das rendas, pronto. Mas, quer dizer, eu acho, não percebo que isto vai se verificar um bocadinho mais à frente, porque é que não mantêm uma norma que já tinham aplicado nas normas que foram aprovadas anteriormente, que é os agregados diretamente afetados por esta situação epidemiológica que nós vivemos. E as consequências em termos do emprego, em termos de acréscimo de despesas, em termos de um sério número de coisas. Agora, a isenção generalizada parece-me assim um bocadinho desajustada ou para inglês ver. Sendo que o inglês vai ver e vai, sobretudo, ter uma quebra de receitas. Isto é tudo sentido figurado. Que eventualmente vão fazer falta noutros sítios. Ponto 4. Estamos de acordo? Aqui, não é aqui, é mais à frente, não é neste caso concreto, é noutro caso onde há também uma isenção. Não é uma isenção. Portanto, o ponto 4 estamos de acordo. Ponto 5. Estamos de acordo, mas achamos que os 4.000 euros são capazes de ser curtos. E, sobretudo,
pode haver instituições que os 4.000 euros ficam bem e outras que precisem de 10, ou vice-versa. Por outro lado, para além destas IPSS, nós costumamos esquecer-nos, e eu também estendo a mão à palmatória, de uma outra IPSS que, não operando diretamente, não tendo instalações no nosso concelho, opera com pessoas do nosso concelho. Estou a falar da Cercicoa. Sim. Que eu acho que devemos começar a incluir, apesar de não ter instalação aqui, mas há utentes que frequentam o lar residencial. Neste momento não sei se o lar residencial tem lá gente. Nossa, quer dizer, castarenses. Mas o Centro de Atividades Ocupacionais tem. Agora não sei, penso que está suspenso, ou não está suspenso. A atividade. Eu não sei se está suspenso, creio que sim. Deve se enquadrar naquilo que acontece em todos os estabelecimentos semelhantes. Pronto, mas eu acho que, por exemplo, no ponto 5, para além destes, para além da reserva que eu fiz sobre os 4.000, serem 4.000 ou serem mais ou não serem, acho que se devia acrescentar a Cercicoa, que é possível, se estiverem de acordo. Não tendo uma valência de idosos, tem uma valência de internamento. Não é? Podemos avaliar isso, sim. Podemos avaliar. Seja como for, temos que calcular o valor a atribuir em termos financeiros. Está a falar do ponto 4, exato. Estou a falar do ponto 5. Do 5. Do 5, exato. Sim. Sim. O ponto 4 não tem aplicação porque eles não têm nada aqui, não gastam água. Ainda tem uma obra em curso. Por enquanto. Estamos a falar é do ponto 5. 5. Ponto 6. Sim, senhora. Ponto 7. Aqui no ponto 6, o valor de atribuir aos bombeiros poderá ser também um pouco baixo. Os bombeiros poderão vir a ter problemas de pagar salários, etc. Entre outras coisas. Segundo rumores, que eu já tenho ouvido alguns elementos, portanto, este valor aqui poderá ficar um bocadinho aquém daquilo que é necessário, porque o transporte de doentes não urgentes caiu muito e eles não têm outras fontes de receita. Portanto, poderá ser, se calhar, um caso também a estudar. Pronto, mas eu sobre essa questão queria dizer o seguinte: nós seguimos para os bombeiros o critério que seguimos para as IPSS. O valor é exatamente o mesmo. Os 4.000. Nós estaremos sempre disponíveis para avaliar em cada momento a situação. Mas neste momento parece-nos ser o valor enfim, apropriado neste momento. Sob reserva de podermos avaliar posteriormente. E nada disto é trancado, quer dizer, isto Claro, há sempre possibilidade de amanhã se fazer um apoio extraordinário ou um subsídio extraordinário a qualquer instituição que o requeira e que a Câmara entenda, ou o Sr. Presidente, porque neste caso tem poderes para isso, o Sr. Presidente entenda atribuir qualquer coisa, sobretudo ao abrigo do Fundo Social de Emergência. Ponto 7, estamos de acordo. Ponto 8, estamos de acordo em metade, com muitas dúvidas sobre o fim. Relativamente à questão dos estabelecimentos comerciais, das oficinas, das bancas do mercado, não temos dúvidas, até porque a atividade está suspensa em todas elas. Portanto, a isenção e, eventualmente, esperemos que não tenhamos que meter mais algum mês a seguir. Relativamente ao encaixe, dado a variedade das diferentes situações que lá ocorrem, não me parece muito justo isentar toda a gente do mesmo modo. Não sei o que é que tem a acrescentar a isto. Eu neste momento não sei quais são as entidades exatamente que estão a usufruir do Unicastro. Conheço algumas e sei de situações completamente díspares entre elas. E que, portanto, esta isenção não sei muito bem a que é que vai dar. Tem alguma coisa para me elucidar? Sobre essa matéria, as atividades são muito distintas e são em vários setores. Nós aqui recorremos de um princípio. O apoio... Estava a dizer que baseamos num princípio que é... Perdi-o, desculpe, deixei de ouvir. Não está a ouvir? Estou a ouvir aos soluços, mas pronto.
Vá, eu tiro umas pelas outras. Estava a dizer, baseamos num princípio que é a necessidade de apoiar as empresas e os empresários. A Câmara não tem essa possibilidade, para além da questão da água, que eu referi há pouco, e uma via é precisamente aqueles empresários que estão sediados no Minho Castro. Evidentemente que a atividade económica, seja no Minho Castro, seja fora do Minho Castro, irá sofrer consequências de diferentes dimensões. Como é óbvio, haverá empresas no Minho Castro que vão ter consequências gravosas. Há outras que nem tanto, e há outras que se calhar não terão consequências nenhumas, porque manterão a sua atividade dentro daquilo que é o normal. Seja como for, nós não podíamos enverdar aqui por uma espécie de pesca à linha e beneficiar uns em detrimento de outros. Portanto, aquilo que se optou foi pela isenção da totalidade neste caso, das empresas instaladas no Minho Castro, sendo que é a única via que a Câmara tem para apoiar estas empresas, de acordo com aquilo que vai fazer, por exemplo, com a água, como já referi, para outras empresas. Ponto 9. É a mesma dúvida, mas o Sr. Presidente já teve a oportunidade de explicar, inclusive, de explicar o alargamento do prazo para isto ter algum significado. Exato. Pronto. Temos também algumas reservas, chamemos-lhe assim, mas compreendemos a posição que está a defender, que é uma forma, na prática, é uma forma de prestar um auxílio ao tecido económico local pela maneira enviosada, chamemos-lhe assim, que se encontrou. Pronto, percebemos. Neste caso, desculpe interrompê-lo, haverá certamente empresas com faturas de água, fizemos esse trabalho, com faturas de água de 10 ou 12 euros. Sim. Mas há empresas, estou a lembrar da restauração, cujas faturas de água são bastante significativas. E outras que, enfim, têm uma atividade em que carecem de consumo de água com algum significado. E, portanto, é uma forma de prestar esse auxílio e não temos uma outra forma de o fazer. Embora tenhamos algumas ideias para desenvolver no futuro, mas a verdade é que neste momento é a forma mais imediata do que podemos fazer. Pronto, ponto 10. Estamos de acordo, portanto é um dos que reproduz, com outras palavras, uma dos itens que estavam consignados na nossa proposta. Pronto, aqui, do que eu percebi, limitam aos fornecedores, portanto, às empresas sediadas no Conselho. É isso? Sim, sim. A todos os fornecedores. Podiam ser um bocadinho mais. Mas pronto, está bem. Privilegiamos o Conselho. Não, mas eu sei que há fornecedores que, não sendo do Conselho, são daqui ao pé e que estão com situações também pendentes. Mas pronto. Vamos lá ver, este é o critério e o princípio. Necessariamente nós estamos atentos aos fornecedores de Ourique, de Alstrel, de Almodóvar. Pois, pronto, eu estou a pensar nuns. Estamos atentos. Estão atentos, sim senhora. Estamos de acordo completo. Ponto 11. É óbvio que estamos de acordo. Agora, isto parece-nos, Presidente, desculpe lá o palavrão, demagogia pura, e para amanhã aparecer no Facebook vai ser este ponto que aparece em grande destaque. E, sobretudo, a última frase. Agora estava quase a responder olhe que não. Mas... Investimento global estimado em cerca de 6,8 milhões de euros. Não pode responder olha que não, porque vai ser verdade. Esta não vai aparecer. Esta não vai aparecer. As pessoas terão a oportunidade de comprovar no terreno. Mesmo assim, reparámos que havia aqui uma seleção de obras. Não vale a pena estar a falar nisso agora, por muito bem pormenor, mas teremos com certeza a oportunidade. Não me diga que há alguma que não consta. No pé do A. É? Saltaram um bocado, que é o mais importante para mim e o mais difícil, que é a Rua Dom Afonso I. Estamos à espera do projeto. Então, e o outro também não o tem, hein? O outro também não tem.
O outro também não o tem, Presidente. O cemitério já está comprado? Como? O cemitério já está uma negociação concretizada? Está bem encaminhado. Já partilhei essa informação com o vereador Duarte. Está bem encaminhado. Pronto. Já está no advogado, pelo menos. Se isso é bom encaminhamento, quer dizer. Está bem. Presidente, era isto. Eu, como lhe disse ao princípio, amanhã faço chegar este apontamentozinho sobre os nossos comentários a cada um dos pontos. Como disse, vamos votar favoravelmente esta proposta. Sim, então avançamos então para a vossa proposta que chegou hoje de manhã. Sim. Chegou hoje de manhã que tive a oportunidade assim que chegou. Meia hora depois de ter recebido a sua. Claro. Sim, foi o Fernando que levou uma e trouxe a outra. Mas estava feita de ontem. E não estava pensado mandá-la, na medida que não é nosso hábito mandar propostas previamente à reunião. Como me chegou esta manhã isto, achei que era de bom tom não vir com este documento sem vocês terem conhecimento prévio dele, certo. Na medida e sobretudo que havia uma série de coisas. Eu sobre a proposta que apresentaram, presumo que pretendam que incluamos na agenda da reunião de Câmara, certo? Sim. Pois. Então, já agora, faça favor. Presidente, já agora só um ponto prévio. Todos o mail do António João. Diga. Ponto prévio, o mail do António João não é o bom. Exato. Falta não tem um ponto a mais. Portanto, eu não recebo a informação porque tenho um ponto a mais. Ou melhor, o meu. O meu? Sim. O teu mail, está bem. Não tem ponto e vocês põem um ponto. Então não me chega. Então, quem me deu o mail foi o Fernando. Então, deu mal. Está o AGF, depois tem um ponto, mas não é com ponto. Está aqui na vez, está aqui o mail. O Fernando que me deu. agfcolac@sa.pt, sem ponto. Pronto, então, mas foi para aí que foi. Sim. Pronto, então, dito isto, nós tive a oportunidade de encaminhar logo para hoje para todos os vereadores. Portanto, convidava a fazer a apresentação do documento. Pronto, isto agora é um bocado maçudo estar a fazer. Na prática, o Fundo Social de Emergência, já falámos, é o nosso primeiro ponto. Depois, aqui há um aspecto que vocês omitem completamente e que nós gostaríamos de ver espelhado e ouvir a vossa opinião. Nós entendemos e estávamos a basear este documento todo numa majoração das comparticipações mensais protocoladas com diferentes instituições, nomeadamente as juntas de freguesia, durante o período em que vigorarem estas medidas excepcionais. E a proposta é igual para todas as coisas. É as juntas de freguesia, é as IPSS e bombeiros e Cruz Vermelha. Aqui insistíamos bastante para o nosso ponto 1, ponto 2, agora vou numerá-los, 2 e 3, nesta forma ou de outra forma, mas insistíamos um bocado. O ponto 4 está prejudicado porque já está mais ou menos na vossa proposta. Ponto 5, idem. Ponto 6, idem. A tal história da Sércia que nós aqui identificámos. Depois está aqui um ponto que foi omisso, que é o ponto 7, reforçar e dar continuidade ao apoio logístico prestado pela autarquia às IPSS do Conselho, aos bombeiros, à Cruz Vermelha e à GNR, nomeadamente no fornecimento do gel desinfetante e dos equipamentos de proteção individual. Eu não sei se continuam a fazer este esforço ou não. A nossa proposta era dar continuidade e reforçar. Sim, neste momento posso responder a isso. Estamos a fazer, continuamos a fazer isso. Só não fizemos nos dias em que choveu e só fizemos ainda em Castro Verde. Queremos prosseguir os próximos dias nas freguesias. Sim, senhora. Depois tínhamos um ponto 8, que era no caso das associações culturais e recreativas e dos clubes
manifestarem a necessidade e comprovarem essa necessidade à antecipação do pagamento de um duodécimo. Depois, ponto 9. E, portanto, agora está prejudicado porque vocês isentaram. Aqui a proposta era a redução de 50% do valor total da fatura dos serviços de água, águas residuais e resíduos a todos os consumidores domésticos que, comprovadamente, vejam diminuídos os rendimentos dos agregados familiares decorrentes da pandemia. Está prejudicado pela proposta que aprovamos da isenção. O ponto 10 é similar com o vosso, liquidação de imediato das faturas dos fornecedores. Depois temos um conjunto de pontos que estão omissos e que eu penso que são fundamentais e que deveriam ser discutidos. Primeiro é garantir a remuneração integral de todos os trabalhadores da autarquia em situação laboral presente, nomeadamente reduções de horário, teletrabalho, assistência a familiares. Este assunto foi por nós abordado na última reunião de Câmara e o Sr. Presidente disse que era a sua opinião, mas que até nem havia consensos em termos das autarquias do distrito, ou das autarquias abrangidas pela Cimbal. Nós gostaríamos que isto ficasse expresso. Ponto 12. Defender os direitos dos trabalhadores garantindo os equipamentos de proteção individual e garantindo também a higienização dos locais de trabalho de forma frequente. Ponto 13. Implementação e aplicação de medidas de prevenção e monitorização de parâmetros de saúde dos trabalhadores da autarquia, a começar pelo controle diário da temperatura, articulando com os serviços médicos locais e as linhas da DGS. Ponto 14. Dentro deste pacote, dispensar da atividade todos os trabalhadores que integrem grupos de risco, nomeadamente os diabéticos e os hipertensos. Eu estou a pensar em 2 ou 3 pessoas que continuam a trabalhar ou estão de férias, mas que eu acho que seria bom a Câmara dispensá-los diretamente. Não falei nos velhos, porque senão o primeiro a sair era o Fernando e não me apetece que ele saia. Portanto, não estava a fazer isso em função da idade, estava a fazer fundamentalmente por riscos de saúde patentes e que nós conhecemos, e o Presidente conhece também, que era bom que tivessem isolados. E, portanto, dentro das disponibilidades e da organização dos serviços, acho que deviam ser dispensados claramente, garantindo a sua remuneração integral. E, por fim, promover a higienização regular e programada dos espaços públicos, que, pelos vistos, começou, mas eu não sei se continuou. Nomeadamente, se a prestação de serviços que está contratada com a Ferrovial continua ou está suspensa. Porque eu nunca mais vi gente. É verdade que eu saio pouco, mas de vez em quando vou às compras e nunca mais vi ninguém. Não sei se tem algum horário especial. Só trabalham de manhã. Mas eu também quando saio é de manhã, mas pronto. Das 7 à 1, acho eu, às 2. Não, eu às 7 horas não vou, mas às 10, 11, 12 já tenho de sair, mas não os tenho. Mas estão a continuar a trabalhar, é isso que está a dizer. Sim, sim. Estou a falar da empresa da Ferrovial. Estão. Pronto. Agora, nestes dias, não. Nos dias da Páscoa, não. Mas estão a trabalhar. Hoje de manhã, às 8h30, vi uma carrinha da Ferrovial na bomba de gasolina. Não estou a dizer. Foi uma pergunta, quer dizer, o que nós escrevemos é outra coisa. Não tem nada a ver com. A talho de foice, a propósito deste item que está aqui na nossa proposta, perguntei se ainda estavam a trabalhar. E a higienização das ruas, que o Sr. Presidente publicou no Facebook, nunca mais vi. Vi-os naquele dia, nunca mais vi a fazer higienização do que quer que seja. Nomeadamente. Mas esse trabalho está a ser feito pela Câmara, não é pela Ferrovial. Não. A Ferrovial, esqueça isso, fui eu que me lembrei de repente que nunca mais tinha visto essa gente. Não, mas está a ser o que disse há bocadinho. Portanto, estão a trabalhar. Excetuando nos dias em que choveu, tem-se feito a vila, os diversos pontos da vila. E o plano é que continuamos esta semana a fazê-lo, na próxima semana vamos avançar para as freguesias. Pronto, e já agora, que eu penso que isso não chegou a ser feito,
à volta dos contentores e dos ecopontos, e os próprios contentores mereciam uma higienização cuidada. Mas isso foi feito aqui na Vila. E ainda foi. Eu falo aqui pelo meu, que agora controlo muito bem. Acontece que deve Provavelmente ser não foram feitos feita, todos, mas foi feito um número significativo. deve ser feita, para além da higienização, a desinfecção. Sim, sim. Que essa é a principal. Sim, nós, no ano passado, fizemos 2 vezes. Não, A desinfecção dos contentores. Estou a dizer a Temos planeado agora, antes de das áreas. voltar a fazê-lo. A desinfecção das áreas, nomeadamente as tampas dos contentores e outras, porque se houver gente Neste contaminada. contexto, sim. Exatamente. Estamos a falar de desinfecção, não é? É a mesma história de higienização. Portanto, mas estão as duas por fazer nesse caso. Pronto, sobre essa matéria, evidentemente que todos temos bem a noção das necessidades de ter esses procedimentos todos. Mas vocês também têm... O Presidente agora está em eco. Diga? Tu ouviu 2 vezes, pronto, já está. Já está bem? Pronto, mas ia dizer, mas Acho que vocês sim. têm... Sim, está. Desculpe. Têm, se calhar, melhor que nós, a noção do quanto é difícil, agora, de repente, acudir a limpezas desse tipo em todos os contentores do Conselho, que são cerca de 3.000. Portanto, não é uma coisa simples. Sim, compreendemos. Vamos fazendo aquilo que é possível. Mas eu pensava que estava a perguntar a higienização em todos os contentores. Aqui em Castro Verde foram feitos alguns, outros não, e agora nos freguesias iremos procurar também fazê-lo. Não sei se já terminou. Terminei. O documento, que ainda não o li todo, mas toquei em todos os Então, pontos. eu só sobre esta matéria gostava de começar aqui pelo fim, e que tem a ver aqui com os 4, 5 últimos pontos que referiu, começando pela garantia da remuneração integral a todos os trabalhadores da autarquia, independentemente da sua situação laboral. Eu já tinha dado a conhecer a nossa intenção, e os trabalhadores da Câmara Municipal conhecem a nossa decisão, todos já há muitos dias. A nossa decisão foi de assumir, de pagar na íntegra a todos os trabalhadores a 100%. Foi, aliás, o que disse na última reunião de Câmara, conforme referiu há pouco, a última reunião que foi do Fórum. Eu tive a oportunidade de dizer isso, mas os trabalhadores foram formalmente informados no e-mail que eu próprio lhes enviei dessa decisão que tomámos realmente desse trabalhamento. Os trabalhadores, talvez, nós não. Portanto, sim, mas nós dissemos isso na última reunião de Câmara. Isso não, eu tive o cuidado de dizer e de reconhecer que o Sr. Presidente tinha dito, mas que tinha dito até que não podia comprometer-se para o futuro, até porque havia algumas divergências a nível de Presidentes de Câmara da Simbal. Foram as suas palavras e estão expressas na ata. Não, algumas divergências e elas permanecem, continuam a haver divergências, há visões e entendimentos diferentes sobre essa questão e outras questões, aliás, mas ficou vincada qual era a minha posição. A minha posição e o meu entendimento era esse, isso independentemente da posição e do procedimento que outros autarcas tiveram ou estão a ter neste momento. Eu não sei qual é, sei de alguns, de outros não sei. Pronto, relativamente às outras propostas, peço desculpa, que são apresentadas aqui na parte final são pertinentes, aliás, em termos gerais, consideramos que digamos que o conjunto das propostas são positivas, não discordamos delas, aliás, a expressiva maioria, não as contei, mas se calhar para aí 80% estão refletidas, como teve a oportunidade de dizer, no documento que falámos e discutimos anteriormente. Eu só gostava de acentuar aqui algumas questões onde divergimos. Uma tem a ver com a questão da majoração nas comparticipações às juntas de freguesia, que neste momento não consideramos que a realização desses progressos desse valor financeiro calculado se justifica. E, repito, neste momento não houve
não senti até agora, da parte de nenhuma junta de freguesia, digamos que é uma manifestação dessa necessidade. Queria também sublinhar que, e queria destacar que, baseado naquilo que está publicamente assumido pelo Governo e pela própria Direção-Geral de Saúde, está estimado um período de 3 meses, mais ou menos até o fim, e digamos que o conjunto das propostas que temos assumido são para abril, maio e junho, e portanto é também nesse contexto que estamos a trabalhar em muitas medidas, nomeadamente das juntas de freguesia. Sobre a questão da majoração aos bombeiros e à Cruz Vermelha, eu por acaso fiz as contas e, baseado nesses 3 meses, a nossa proposta aqui apresentada supera a majoração dos 20%. Aliás, no caso da Cruz Vermelha, supera bastante mais do que aquilo que é a proposta que apresentaram. Depois, relativamente não houve, independentemente disso, a Câmara Municipal, naquilo que diz respeito aos pagamentos de duodécimos, a Câmara estará sempre disponível, nomeadamente os bombeiros e da Cruz Vermelha, de acordo com a vossa proposta. Também não houve nenhuma manifestação, houve um único pedido de um apoio financeiro dos bombeiros, até agora, e digamos que o subsídio que nós estamos a decidir é uma primeira resposta. Queria sublinhar, já o fiz, mas vou fazer um de novo, estamos sempre disponíveis para continuar a acompanhar a evolução da situação e, acompanhando essa evolução, para analisarmos, enfim, outras respostas que possamos dar. No caso do adiantamento dos 2 duodécimos, nós continuamos a achar que, se formos adiantar os duodécimos agora, provavelmente eles depois em agosto ou em setembro vão ser confrontados com problemas maiores. Portanto, creio que a disponibilidade de apoios extraordinários figura-se, quanto a mim, melhor, por isso é esta a nossa disponibilidade. Ou seja, por um lado a proposta que apresentamos, por outro a disponibilidade de continuar, passa a redundância, a avaliar as situações, também no caso dos bombeiros e da Cruz Vermelha, tal como disse, relativamente às juntas de freguesia. Ainda aqui dizer uma outra coisa que eu acho, e gostava que ficasse claro, que tem a ver com os clubes, com as associações. Neste momento, a maioria dos clubes, das associações, das diferentes organizações, perdão, estão sem atividade, ou seja, cancelaram toda a atividade, portanto não têm dinâmicas por via desta situação que temos. E, portanto, dou um exemplo concreto do Futebol Clube Castrense. O Castrense continuará, até porque é a entidade que recebe o apoio mais volumoso mensalmente. O Castrense continuará a receber nestes meses todo o volume financeiro de apoio da Câmara Municipal e, contudo, a atividade está parada durante praticamente 2 ou 3 meses. A nossa disponibilidade é a mesma relativamente às outras entidades, ou seja, se porventura a associação A ou B, ou o clube A ou B, estiver confrontado com dificuldades de alguma natureza no plano financeiro, a Câmara estará disponível para caso a caso avaliar e libertar esses apoios. Neste momento isso não se coloca, não nos parece que seja também sequer urgente. Mas isso, Presidente, isso está aí escrito, é antecipar para as entidades. Sim, exatamente, estamos a falar de antecipações. Não estamos a falar de apoios extraordinários, estamos a falar de antecipações. Para entidades que venham a manifestar e a comprovar a sua necessidade. Exato. Mas é isso que digo, nós estamos disponíveis para... Estamos de acordo. Em cada caso, sim. Avaliarmos a situação. E relativamente às restantes propostas apresentadas, nomeadamente ao apoio às famílias socialmente desfavorecidas, à medida que já estamos a basear-nos no cartão social com a isenção a 100%, ou seja, a
comparticipação deixa de ser a 50% e a Ou a 30%. 70% para ser a 100%, independentemente do escalão A ou B. Digamos que é uma cobertura que nos dá o cartão social por via, ou seja, sem necessidade de andar à procura de quem tem esse trabalho está feito, está identificado, as candidaturas estão aprovadas, as pessoas são detentores dos cartões, portanto, somos por essa via conhecedores daquilo que é a realidade económica do agregado familiar, portanto, parece-nos ser um caminho mais acertado. Sim, senhor. E disse. Pese embora as explicações, nós não retiramos a proposta, portanto, Sr. Presidente. No nosso sentido, nós votamos contra por via daquilo que expliquei e porque grande parte daquilo que aqui está, já está inscrito na proposta que foi anteriormente aprovada. Sim, senhor. Só grande parte. Sim, senhor. Certo, considera-se esta votação também feita. Avançávamos então para o último ponto, que é a aquisição de serviços. Estamos a falar da renovação da prestação de serviços do Diogo Gomes Pereira, que continua a dar apoio no processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Abstemos. Abstenção, não é? Abstenção. Obras e gestão urbanística, trazemos aqui um licenciamento do José Francisco Viana de Carvalho, que é a construção de uma habitação unifamiliar, aprovação e decisão final. O vosso sentido também é o habitual, certo? É a favor. Sim. E pronto, não havendo mais nada e hoje muito menos. Às outras vezes já é difícil, hoje muito menos público. Dispensamos o Fernando de se concordar, Sim, sim. o Fernando de ler Está a assinar. a minuta, e depois, quando o Fernando levar a ata, conforme disse, da sessão anterior e esta minuta, poderão assinar as duas. Sim. Portanto, foi rejeitada com 3 votos contra.